Sempre é bom falar de saúde. Vamos ao nosso quadro aqui no programa Band Cidade. Vamos conectar aqui com o Dr. Alex Benevides, ele é cirurgião cardiovascular lá do Complexo Hospitalar Central. Oi, doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Falamos para todo o estado neste exato momento. Que satisfação recebê-lo. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês nessa manhã. Doutor, eu queria começar perguntando o seguinte. Quais são as doenças mais comuns, né, que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, que é de peculiaridade justamente, inclusive, do segmento do senhor, que é um cirurgião cardiovascular, que tipo de medidas que a gente pode tomar para não ser acometidos a elas? Ou seja, no nosso dia a dia, naturalmente, qual é o segredo, qual é a receita para a gente ter uma ação preventiva, podemos dizer assim? A gente costuma falar para os pacientes que o espectro da doença cardiovascular é um espectro amplo. A gente tem desde o próprio sobrepeso, o próprio sedentarismo está envolvido na gênese, na formação das lesões que acabam ocorrendo em todo o sistema cardiocirculatório, no coração, nos vasos e também no sistema cerebrovascular. Então, hoje está muito ligada a essa questão da circulação corporal geral, tanto circulação periférica, como a gente chama, doença arterial oclusiva periférica, você ter lesões aqui nas pernas, você ter lesões nos braços, você ter lesões nas carótidas, tudo está interligado com lesões no sistema cardio e cerebrovascular. Então, fatores de risco que agridem a esses sistemas são pressão alta, próprio diabetes, o próprio colesterol, o próprio sobrepeso. Então, são todos fatores interligados que a gente acaba protegendo o coração à medida que a gente consegue controlá-los de modo integrado. Então, a atividade física, a alimentação, esses hábitos, eles são extremamente necessários no dia a dia do cidadão para ele se prevenir das maiores possibilidades de qualquer tipo de patologia. Então, doutor, é meio que dessa forma que a gente começa a compreender, né? Doutor, apareceu aqui uma mensagem na tela. Confere se é a conexão do aplicativo do senhor. Exato. Os fatores de risco acabam contribuindo de modo integrado para que a gente consiga causar uma lesão ou proteger o cidadão de uma lesão. Então, o que a gente consegue fazer à medida de melhora na alimentação, melhora na hidratação aqui na nossa região, é uma região muito quente, você tem uma desidratação muito fácil de ser atingida, então a gente sempre orienta os pacientes que façam uso da água como uma espécie de um remédio mesmo. 30 a 40 ml de água por dia por quilo de peso. Então, se você tem 70 quilos, 30 ml, pelo menos 2,1 litros de água nas 24 horas. Isso já seria um fator importantíssimo para a gente trabalhar melhora da viscosidade sanguínea, melhora da circulação, tanto periférica quanto central. Alimentação, exercício físico, o próprio sono, o American Heart Association, que é a maior sociedade de cardiologia do mundo hoje, trabalha com alterações de sono, são também muito importantes na gênese da doença cardiovascular e cerebrovascular. Então, se você dorme mal, uma noite mal dormida, ela vai gerar uma elevação na produção de cortisol durante a manhã, que vai aumentar os seus níveis pressóricos. Isso também vai gerar uma lesão a nível de sistema nervoso central e a nível de sistema cardiovascular. Perfeito. Doutor, uma infecção de garganta, ela pode levar à necessidade de uma cirurgia cardíaca? Como é que é isso? Isso é uma realidade? Na verdade, esse é um tópico muito curioso assim, a respeito da nossa especialidade. A gênese da lesão, a gente acaba denominando como uma endocardite, uma lesão por uma bactéria no interior, no revestimento interior do coração. Por isso, endocardite. Essa bactéria, ela está presente na boca de todos nós, se chama Streptococcus. Ela está presente em harmonia com outras bactérias. A gente tem muita bactéria na boca
que estão em equilíbrio biológico. Quando acontece um desequilíbrio, essa bactéria ela aumenta muito a sua quantidade. E aí acaba causando uma lesão, uma infecção de garganta. Pode ser uma infecção relativamente comum. Em geral, no paciente jovem, no adulto jovem, no adolescente, ali em torno de 15 a 17 anos. E aí, quando ela é uma infecção de repetição, quando ela é uma infecção mal curada, como é uma infecção que é usado um antibiótico não adequado para ela ou por um tempo não adequado, ela acaba se perpetuando, a quantidade dessa bactéria acaba crescendo muito no tecido aqui adjacente à garganta, às amígdalas, e isso acaba caindo na corrente sanguínea, chegando até o revestimento interno do coração e causando lesões, principalmente nas válvulas. A gente tem a imagem aí de uma substituição de uma válvula do coração causada por endocardite. Então, em geral, a válvula mitral, que é a válvula do lado esquerdo do coração. Aqui a gente tem uma prótese que é feita também com disparo rápido. A gente já tem trazido essas tecnologias novas aqui para o estado de Rondônia, para que você consiga melhorar a oferta de tratamentos, mesmo com lesões complexas valvares ou do revestimento interno da musculatura do coração. Então, a endocardite ela pode sim ser causada por uma infecção de garganta maltratada, que vai gerar o que a gente chama de uma febre reumática. É como se essa bactéria ela ficasse circulando no sangue, causando uma inflamação em todos os tecidos, mas principalmente de modo muito focal no revestimento interno do coração e das suas válvulas. Perfeito. Doutor, aqui no Brasil, qual é a cirurgia cardíaca que é mais realizada? E a gente tem algum tipo de semelhança com outros lugares do mundo, por exemplo, em termos de problemas enfrentados neste segmento aí? Na verdade, é muito curioso. Hoje, a doença cardiovascular ela é a doença que mais agride todas as populações do mundo inteiro e que mais causa mortes, inclusive. Seja em populações ricas, de países desenvolvidos, da Europa, Japão, Estados Unidos, seja em países em desenvolvimento como nós, seja em países da África. Essa doença, a doença cardiovascular, ela é muito comum em todos esses países e é a maior causa de morte em todos eles. Dentre as doenças cardiovasculares, a doença que mais acomete é a doença coronariana, placas de gordura nas artérias, o que nos leva à cirurgia mais desenvolvida, a mais praticada no mundo inteiro, seja ele hemisfério norte, seja hemisfério sul, que é a cirurgia de ponte safena, cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, mesmo sendo países tão diferentes, em todos eles, em todos os serviços do mundo, serviços dos Estados Unidos, serviços da Europa, você tem a cirurgia mais praticada, é a cirurgia de ponte de safena, tá? Perfeito. Doutor, e aí se tratando da questão das inovações tecnológicas, e é claro que a gente trazendo para a nossa realidade aqui em Rondônia, o senhor é um dos grandes profissionais que dão atendimento aí no Complexo Hospitalar Central, mas eu queria falar de forma muito genérica também. Nós aqui hoje temos essas tecnologias que o mundo está utilizando para salvar vidas. Como é que nós estamos servidos, tanto de profissionais do segmento, como também tecnicamente, doutor? A gente conseguiu trazer aqui para o estado de Rondônia basicamente 3 tecnologias que são muito importantes, que causaram uma evolução tanto no jeito que você consegue atender a esses pacientes, quanto na longevidade deles. Ou seja, quanto eles vivem e vivem com qualidade depois de uma cirurgia cardíaca. Essas 3 tecnologias são placas de titânio para fechamento do externo. A gente já viu passando aí nas imagens uma placa azul, que ela não é mais o fio de aço antigo, a gente já tem essa fixação, ela acaba estabilizando melhor o osso, ela acaba diminuindo o índice de infecção e acaba diminuindo, inclusive, dor no pós-operatório desses pacientes. Então, eles usam menos morfina, usam menos analgésico na UTI e na enfermaria. Eles têm uma volta às suas atividades de rotina, de trabalho, de lazer muito mais rápida. Segunda tecnologia, a segunda tecnologia, que não é uma tecnologia nova, inclusive, são o uso de enxertos arteriais, principalmente a artéria radial, a artéria do braço. Ela é mais compatível com as artérias do coração do que a veia safena. Ela acaba durando mais e esse paciente, em geral, o paciente jovem,
acaba se beneficiando muito mais dela. Terceira tecnologia são as válvulas, que a gente comentou aqui da lesão valvar. Então, antigamente, próteses com gerações anteriores, elas duravam em torno de 5 a 8 anos. Hoje, a gente já tem aqui no estado de válvulas com tratamento melhor que já duram em torno de 25 anos. Perfeito, perfeito. O doutor Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, trazendo um pouco de informações e também de orientações, né? Como você deve levar a sua vida no dia a dia para se prevenir das mais diversas doenças possíveis. Essa é a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Doutor, eu agradeço demais pela contribuição que o senhor trouxe para nós aqui. O espaço está sempre aberto, sempre que puder, vamos bater um papinho aqui. Grande abraço. Um abraço, um prazer é meu falar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. E a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Sempre é bom falar de saúde.